Olá pessoal, aqui é o Nivaldo, sou um estudioso da palavra e o vídeo de hoje vai falar sobre o primeiro capítulo de Gênesis, que nós vamos estudar hoje. Eu quero convidar você a assistir os outros dois vídeos que eu postei, porque ele é uma sequência de vídeos e vai encaixar um no outro para você ter um bom entendimento. Vamos para o vídeo? Nós vamos primeiro fazer uma introdução do Velho Testamento para a gente conhecer a estrutura. O Velho Testamento ele tem 4 blocos principais. O primeiro bloco é o Pentateuco. O Pentateuco ele é constituído de 5 livros do Velho Testamento, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Para nós entendermos o tanto que é importante esses 5 livros para os judeus, que para se tornar um fariseu, na época de Jesus, ele tinha que ter decorado, saber os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. O segundo bloco é dos livros históricos. Os livros históricos são 12 livros, vai de Josué até Esther. O terceiro bloco é os livros poéticos. Os livros poéticos, eles são 5 livros, ele vai de Jó a Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. O quarto bloco é o bloco dos livros proféticos. São 17 livros e eles vão de Isaías até Malaquias. Os livros proféticos, ele tem uma subdivisão, que são os profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, e os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. Essa divisão, ela não define livros mais importantes. O objetivo da divisão é para estudo, é chamado de profetas maiores por causa da extensão do ministério dos profetas e do tamanho do livro, simplesmente por causa disso. Gênesis, em hebraico, a palavra Gênesis é Bereshit, que significa início, começo, origem. E Gênesis é derivado de Bereshit. Gênesis, que também é uma palavra portuguesa, ela significa origem, início, no princípio, da mesma forma que a palavra hebraica. Quem escreveu o livro de Gênesis? Nós temos 2 pensamentos teológicos. O primeiro pensamento é que vem da tradição judaico-cristã. Esse pensamento, essa linha de pensamento teológico crê que Moisés foi quem escreveu Gênesis e o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. A tradição judaica cristã crê que foi Moisés que escreveu. O segundo grande pensamento relacionado a quem escreveu Gênesis é que vários autores anônimos escreveu. Foi escrito ao longo do tempo por vários autores, ou seja, à medida que os livros, a história ia acontecendo, autores anônimos iam registrando os fatos da história e depois eles só juntaram as informações e se tornou o livro de Gênesis. Qual o assunto do livro de Gênesis? Gênesis é o livro do início. Então, no livro de Gênesis, os assuntos principais são o início do universo, o início da humanidade, o início do pecado, o início dos povos, o início de vários idiomas presentes no mundo, o início da nação de Israel, o início dos atos poderosos de Deus. Então, o livro de Gênesis faz jus ao seu nome. Ele fala de inícios, de coisas que aconteceram pela primeira vez. 3 formas de estudos de Gênesis. Primeira forma é o criacionismo, que é a linha de pensamento que nós vamos usar para estudar. O criacionismo, ele pensa de que forma? Ele tem a ideia de que o mundo e tudo que existe nele são resultados de uma ação direta de Deus. E é assim que nós vamos estudar a Bíblia, assim que nós vamos estudar o livro de Gênesis, que tudo foi uma ação direta de Deus. A segunda forma de estudo de Gênesis, o evolucionismo. O evolucionismo, ele tem o pensamento que todas as formas de vida existente hoje se desenvolveram a partir de formas primitivas de modo natural, ou seja, que
todo ser vivente hoje, ele evoluiu de uma forma primitiva para o estado que está hoje. E quem decide isso é a própria natureza. Ela que inicia o processo da evolução, ela que finaliza o processo da evolução. A própria natureza define isso. E a terceira forma de estudo é o evolucionismo teísta. Qual que é o pensamento do evolucionismo teísta? Buscar o equilíbrio entre a teoria evolucionista e a teoria criacionista bíblico. Então ela tenta dar um equilíbrio para essas duas teorias. Divisão do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, vai tratar da criação da mulher, queda do homem, primeiro homicídio, a genealogia de Adão, do dilúvio e da Torre de Babel. Esses são assuntos principais que nós vamos ver algumas coisas dentro do capítulo 1 até o capítulo 11. A outra parte é bem maior, ela vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Ele aborda quais assuntos? O surgimento dos patriarcas. O primeiro patriarca é Abraão, que Deus chama no capítulo 12. Depois seu filho Isaque. Depois o seu neto Jacó. De Jacó veio as 12 tribos de Israel. Finaliza a era patriarcal no capítulo 50 com a morte de José. A história da criação, ela está contida no capítulo 1 e capítulo 2. O primeiro versículo é Gênesis capítulo 1, verso 1. E o versículo está escrito o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 1, eu quero chamar a atenção para 3 palavras. A primeira nós já comentamos, que é no princípio, que é Bereshit, que fala de uma origem, do início de tudo. A segunda palavra é criou, né? Uma atenção para essa palavra, porque é o verbo bará. Porque esse verbo ele é usado exclusivamente para a ação de Deus. Por quê? Porque ele significa criar do nada. É algo que nunca existiu, que não tinha, que não existia e passou a existir. Diferente de um marceneiro que vai lá, pega um tronco de árvore bruta, de madeira bruta, e aí faz uma mesa, faz uma cadeira daquele tronco, faz uma estátua, mas ele criou a partir de algo, né? Esse verbo aí ele é usado exclusivamente para Deus porque ele significa criar do nada. Não existia e passou a existir. E a terceira palavra aí é Elohim, no hebraico. Ele pode ser traduzido como Deus e também ele pode ser traduzido como deuses, no plural. Nós vamos ver isso lá no capítulo 1, verso 26, eu vou falar sobre Elohim. Capítulo 1, verso 2. Aí aqui nós vamos ter algumas coisas muito legais aqui para a gente observar. O versículo diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nesse versículo nós temos 2 teorias para analisar. Quais são essas teorias? Por exemplo, a palavra era em hebraico é hayetá. Se eu não me engano é essa mesma pronúncia, hayetá. E essa palavra ela tem 2 traduções para ela. Ela pode ser traduzida como tornou-se. E os teólogos que crê nessa tradução como tornou-se, o versículo seria lido dessa forma: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Eles creem na teoria do caos ou na teoria da lacuna. O que seria essa teoria? Que de Gênesis 1, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, para Gênesis 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia, se passaram muito tempo, centenas e às vezes até milhares de anos. E o que aconteceu? Por que ela tornou-se vazia? Os cientistas, eles alegam que a Terra foi destruída há 60 milhões de anos atrás por uma chuva de meteoro. E quem crê na teoria do caos, ele crê que a Terra foi destruída, não sei se foi há 60 milhões de anos atrás, mas eles creem que a Terra foi destruída com a queda
de Lúcifer. Porque lá, por exemplo, quando a gente vai lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus fala para os seus discípulos: e disse-lhe, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então, quem crê nessa teoria da lacuna, quem crê na teoria do caos, ele crê que a terra foi criada, no versículo 1, perfeita, habitável, tudo perfeitinho, e aí com a queda de Lúcifer, ela foi destruída. E aí eles creem que a partir do verso 3, quando Deus diz, haja luz, ele começou a recriar a terra de novo e trazer ela para o seu estado original do versículo 1. Essa é a teoria de quem crê na tradução tornou-se, que é a teoria do caos ou a teoria da lacuna, ou seja, foi criado um caos pela queda de Lúcifer. A segunda tradução é a que nós conhecemos. A maioria das Bíblias, ela tem a tradução como era, que a terra era sem forma e vazia. É a mais usada pelos teólogos de hoje, é essa tradução. E aí, quando se usa essa tradução da terra era sem forma e vazia, a gente tem que crer num pensamento, que quando Deus fala lá, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele criou tudo. E aí, a partir do verso 3, ele começa a descrever como ele criou aquela terra. Então, não teve um caos nesse segundo pensamento de tradução da palavra Hayatá para era. Não existe um caos, mas sim Deus falou, olha, eu criei os céus e a terra, e agora eu vou falar para vocês como eu criei esse céu e terra. Foi assim, eu disse, haja luz, e houve luz. Eu disse que as águas se ajuntem em um local, e as águas juntou, e apareceu a terra, porção de terra seca. E Deus foi ordenando, contando como que ele criou e como ele formou a terra. Ruach. Essa palavra ela pode ser traduzida de 3 formas: vento, sopro ou espírito. Na maioria das nossas Bíblias, ou as Bíblias que os cristãos usam no Brasil, Ruach é traduzido como espírito. Mas, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, ela é traduzida como vento. Lá vai estar, e o vento de Deus se movia sobre a face das águas. Está errado? Não, não está errado. Pode ser vento, pode ser sopro. Para nós, os cristãos, faz mais sentido o espírito, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí nós vamos ver aí, de Gênesis capítulo 1, de 3 a 23, nós vamos ver a criação. Deus começa a dar ordem. Por exemplo, eu quero ler 3 versículos aqui e quero chamar a atenção para algumas ênfases que vai dar dentro desse período. Esse período eu não vou ler, não preciso explicar muito, porque ele só vai falar sobre a criação. Então, no versículo 3 ele fala, disse Deus, haja luz e houve luz. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que Deus começou a falar para as coisas acontecerem e ela começou a acontecer. E aí nós vamos perceber, por exemplo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, Hebreus 11, verso 3 diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Ou seja, é o que está acontecendo lá em Gênesis, é o que a gente vê em Gênesis. Deus disse, haja luz e houve luz, Foi ordenado. Tem outro texto, no versículo 11, que diz, e determinou Deus. Tem o mesmo sentido de disse Deus. O que Deus determinou? Que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, e árvore cujos frutos produzam semente conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Tudo que Deus foi falando, foi ordenando, foi determinando, no início lá no capítulo 1, foi acontecendo. Foi surgindo. Aí eu quero que você leia depois esse texto, nós não vamos nos deter nele, mas eu quero que você leia esse texto, capítulo 1, verso 3 ao 23. O terceiro texto que eu quero que a gente leia aí, é o versículo 17 e 18. Deus colocou todas as luzes no céu a fim de iluminar toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Então, quais as 3 coisas que eu quero que você dê ênfase de observação do verso 3 até o verso 23? E disse Deus, e determinou Deus, ou ordenou Deus, e aqui no finalzinho aqui, e assim aconteceu, e observou Deus que isso era bom. 3 ênfases muito importantes na criação. Gênesis 1:26. Esse texto aqui é muito legal. Gênesis 1:26 diz,
Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Eu quero chamar a atenção para duas coisas aí. Aqui eu não coloquei, mas Deus aqui também é Elohim. Então aqui parece que tem um conselho. Façamos. Deus parece que está falando com uma pessoa. Algumas pessoas levantam a teoria que Deus estava falando com os seus anjos. Mas os anjos não têm a semelhança de Deus. Então Deus não podia falar para os anjos: façamos o homem, o ser humano, conforme a nossa imagem. Porque os anjos não são iguais a Deus. Tem um outro pensamento que fala que Deus estava falando com os seus atributos, né? E eu não sei até onde vai esse pensamento. Mas o pensamento cristão era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que estavam falando. Porque nós entendemos que os três são um, que os três têm o mesmo nível, que os três são iguais. Aí nós entramos na questão da trindade, é muito complexa. Eu não vou entrar dentro desse princípio. Mas os três são um, os três são iguais. Então eles podem falar entre si que eles poderiam fazer o homem conforme a imagem e semelhança deles. No capítulo 26 de Gênesis aqui fala que Deus criou o homem, né? 26 fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aqui no capítulo 2 de Gênesis, verso 7, fala como que Deus criou esse homem. Como que foi? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Uma observação. Tem dois tipos de pensamento do homem. Tem o pensamento teológico da dicotomia. O que é a dicotomia? Crer que o homem tem duas partes, que o homem é só corpo e espírito. E aí eles fazem um relacionamento que alma e espírito é a mesma coisa, não tem diferença. E tem uma linha teológica que crê na tricotomia, que o homem tem três partes, que o homem é corpo, alma e espírito. E aí tem alguns textos que nos dá muita base para isso. Quando você vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o texto lá diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto, ele está falando que o homem é espírito, alma e corpo, e essas três partes do homem eles vão ser plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um outro texto muito interessante que fala sobre isso. Qual texto que é? É o texto lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma do espírito. Só até aí que eu quero ler. Se a alma e espírito é a mesma coisa, por que a palavra de Deus vai dividir, como nós lemos em Hebreus? Se o homem é só corpo e alma, por que lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o espírito, alma e corpo vai ser conservado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? E aqui está falando que formou o Senhor Deus do homem do pó da terra. Pegou o pó da terra e formou o corpo. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. Colocou o espírito dentro do homem. E a ideia que o versículo dá é que a junção do espírito do homem com o corpo fez com que ele se tornasse alma vivente. A alma, aqui nesse versículo, está dando uma ideia de que a alma é a junção do espírito com o corpo. Aí se torna alma vivente. Vamos avançar aqui? Olha só. Façamos o homem conforme a nossa imagem. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, verso 24, o apóstolo João fala: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É essa forma que a Bíblia fala que é a forma de Deus. Nós não encontramos a Bíblia falando que Deus tem um corpo físico ou algo parecido. Então a imagem aqui não está falando de forma física, mas a imagem aqui está falando de quê então?
Né? Isso é um texto bem complexo, as pessoas geram uma confusão, mas quando você vai estudar os atributos comunicáveis, lembra lá no primeiro e segundo vídeo que eu falei de alguns atributos incomunicáveis de Deus? Aqui nós vamos falar dos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis é que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Olha só, os atributos comunicáveis eu coloquei alguns aqui, ó: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, paz, verdade, vontade e alguns outros que eu não vou entrar em detalhes, só para você ter uma ideia. Quando nós manifestamos esses atributos, nós manifestamos a semelhança de Deus. Esses atributos são os atributos que Deus permite que habitem em nós. Na sua totalidade, não, nós nunca vamos amar com o amor perfeito de Deus. Nós nunca vamos ter misericórdia com a misericórdia perfeita de Deus. Nós nunca vamos ser justos como a justiça de Deus. Nós nunca vamos ser santo como Deus é santo. Mas são coisas que nós conseguimos cultivar. E é isso que nos faz semelhantes a Deus. É isso que nos transforma à semelhança de Deus. Ok? Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Como que somos a imagem de Deus? Através dos seus atributos comunicáveis. Deus os abençoou e lhes ordenou. Aqui Deus abençoou a humanidade. Sedes férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos como semente. Esse será o vosso alimento. O homem não comia carne animal. Aqui só comia frutas, comia os alimentos que vinham da plantação. E aí nós temos também 30 e 31 para concluir. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. Os animais também não comiam carne, não eram predadores, comiam vegetais. E assim aconteceu. Verso 31 termina o capítulo 1. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Este foi o sexto dia. Só uma observação aqui. Dia no hebraico é Ion. Esse dia tem dois pensamentos sobre ele. Tem um grupo de teólogos que acredita que esse dia eram eras, que Deus demorou milhares e milhares de anos para construir a terra, porque podia ser muitos anos, eram eras esses dias, não era o dia nosso de 24 horas. E outra parte dos teólogos, que é claro, crê no dia de 24 horas, porque aqui no próprio versículo fala uma coisa interessante sobre isso. Porque se fosse um dia de eras, ele não podia ter tarde e manhã. Tarde e manhã são características do dia de 24 horas. Pessoal, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Estou aqui colocando o link para os dois primeiros vídeos. Clique aí, assista os vídeos, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe.